Quer saber quanto custa um processo de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial? Então seja bem-vindo ao canal Inventário em Cheque. Pessoal, sim, o processo de inventário é uma batalha que em algum momento da nossa vida iremos enfrentar. E não apenas uma vez, pode acontecer de mais vezes. Tá? O custo do inventário, ele por vezes é elevado, dependendo sempre do valor dos bens. E é por isso que acontece de muitas vezes ocorrer um abandono processual. As partes até iniciam o processo, vão até seu meio ou praticamente final. Mas chega lá um momento, determinado momento, em que é necessário que seja feito o pagamento tanto de custas judiciais ou emolumentos de cartório e principalmente o imposto de transmissão causa mortes, o famoso ITCD ou ITCMD. É um certo imposto que ele tem uma variação de estado para estado. Eu passo agora a lista dos estados, qual que é a alíquota, a porcentagem em cada estado. Vamos passar a seguir. Bem, pessoal, sobre o ITCD ainda, alguns estados permitem o parcelamento, mas os que não permitem, como ao exemplo o Rio Grande do Sul, é um posicionamento que eu entendo equivocado. Muitas pessoas, a família média brasileira, possui determinada dificuldade em levantar de uma hora para outra, ou até mesmo com algum certo planejamento, algum valor significativo. Por exemplo, um inventário que tenha de valor de transmissão R$ 1 milhão, o imposto, sendo de 4%, será de R$ 40 mil. R$ 40 mil em um pagamento, em um boleto, digamos assim, é um valor elevado e significativo. Mas enfim, quanto custa um inventário? Infelizmente eu não posso dar um valor exato. Até mesmo no início do processo, não é possível se dar um valor exato. E sim, no seu meio, no seu final, a gente já tem uma definição muito melhor. O que a gente pode passar é uma aproximação de custos, que os principais são três. O primeiro é o ITCD, que já comentamos. O segundo é as custas judiciais, se for feito através de processo judicial, ou os emolumentos de cartório, mas claro que se judicial, o valor será mais elevado. Por fim, temos o investimento com o advogado, que não é entendido como custo, não se deve ser entendido assim. O advogado ele é obrigatório no processo de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, feito em tabelionato ou feito no fórum, com poucos ou muitos bens, com poucos ou muitos herdeiros. Tão necessário é que depende do advogado, do bom advogado, a celeridade, a eficiência, a rapidez do processo, até que ele chegue a seu final. Mas como o advogado melhora o processo? Bem, o advogado ele vai fazer o planejamento sucessório, a escolha do melhor procedimento e, principalmente, a negociação com os herdeiros. Não é novidade para ninguém que a disputa de bens acabam muitas vezes com a relação familiar. Mas quanto custa os honorários? Quanto que a gente pode aproximar? É variável, depende principalmente de dois fatores. A complexidade da causa, se é amigável ou litigiosa, a relação entre os herdeiros. Ou seja, se pode ser feito em cartório, tabelionato ou judicial. Se haverá litígio, com certeza o processo também demorará mais.
E o segundo fator seria o valor da causa, pois isso está atrelado à responsabilidade do profissional, do advogado. Não é nada semelhante um inventário, você decidir um inventário de R$1.000 e um de R$1 milhão. Então, pessoal, este é o breve comentário sobre os custos que se terão em qualquer processo.